todos os irmãos. Hoje estou aqui para vos falar acerca do Natal. Yeshua nasceu. Yeshua é o nome de Jesus no original bíblico das Sagradas Escrituras. Em João 1,14 diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai." Então nós vemos aqui o versículo de Mateus falando, de João 1,14, falando acerca do Messias, que veio e habitou entre nós. O Filho de Deus, que foi gerado através do seu Espírito em uma mulher chamada Maria, em uma virgem, e o concebeu. E a Bíblia diz que o menino foi concebido, nasceu e viveu e cresceu em graça e conhecimento. Nós temos algumas perguntas para esta data. O cristão pode comemorar o Natal? O cristão pode, aquele que conheceu Yeshua, o crente, ele pode levar para sua casa os símbolos desta data? Jesus nasceu realmente em dezembro? Com quanto tempo os sábios foram visitar? E a manjedoura, a estrebaria, aconteceu de fato? Então são perguntas que a gente vai tentar responder neste momento. Para a gente iniciar, vamos começar com a pergunta: onde Jesus nasceu? Então em Miqueias 2,5 diz: "E tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel." Então o versículo continua, mas queríamos mostrar a cidade e a região em que profeticamente foi dito que o Filho de Deus nasceria. Então Jesus Cristo nasceu na Judeia, lá na Palestina, próximo ali de Jerusalém, não é isso? Ali Jerusalém fica dentro da Judeia, que é uma região ali, hoje no Oriente Médio, certo? Aí outra pergunta: Jesus nasceu em dezembro? Aí Lucas 2,8 ele diz: "Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho." Então vocês vejam Israel, nesta época de dezembro, como é muito frio. Então concluímos que os pastores não poderiam estar no campo no inverno, porque neva em Jerusalém, naquela região na Judéia, onde o Messias nasceu. Então Jesus não nasceu em dezembro. Quando a gente vai fazer uma pesquisa mais aprofundada acerca disto, comparando o tempo em que Isabel estava grávida, juntamente com Maria, sua prima, e quando os meninos nasceram, houve também um sacerdote no templo. Então a gente vai fazer todo o apanhado e toda a contagem de tempo, a gente vai ver que Jesus nasceu entre outubro e novembro, certo? Está aí a cidade de Tel Aviv, que é a capital de Jerusalém, nos dias atuais, nevando, como também antigamente acontecia. Então se pergunta: quando os sábios encontraram Yeshua? Nós vemos comumente adornadas as cidades, as casas, os presépios são montados, o menino na manjedoura, os sábios vieram vindo entregar-lhes presentes e dádivas, mas a gente fica com dúvida, porque os versículos a seguir vêm nos trazer algumas perguntas. Mateus 2 diz o seguinte, versículo 7: "Então Herodes, chamando secretamente os sábios,
inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Irmãos, a gente vê em algumas Bíblias a palavra magos, mas quando a gente vai para a original, a gente percebe que não eram magos, eram sábios. Eram homens que estavam a estudar as Sagradas Escrituras, as profecias, com o intuito de saber qual era o momento exato, qual era o local em que o menino nasceria. Sabendo disto, Herodes, sabendo desses homens estudiosos, Herodes manda chamá-los e quer saber qual era o tempo que o menino nasceria. Porém, os sábios não quis dizer exatamente, porque sabia quais eram as reais intenções do rei Herodes. Versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. Então a gente vai perceber que os sábios poderia ter ido visitar Jesus quando ele já estava com 2 anos de idade. Mateus 2,11 diz: entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas. Então o que é que nós temos aqui? Ele não estava em estrebaria, ele não estava em manjedoura, ele já estava em casa. Então a gente conclui que o presépio não existiu. Nós vemos então o sentido, porquê, de onde veio a ideia da mãe segurando seu bebê. Ezequiel 8,14 diz: então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Então Ezequiel foi levado pelo Senhor a ver uma visão, as mulheres na frente do templo da casa de Deus chorando por um Deus. Então vocês vejam a idolatria, naquela época em que Ezequiel viveu e que o povo estava entregue. E quais eram os deuses? Vocês vejam aí. Tamuz era chamado de um menino Deus, nas mãos de sua mãe, a deusa Semíramis. Então a gente vê ao lado também uma figura de Maria com o menino, em seus braços. O deus Tamuz, ele teve muitos outros nomes parecidos em várias civilizações antigas. Então nós vemos um deus dos sumérios conhecido como Dumuzi, era Tamuz. Pelos egípcios era conhecido como Horus. Tamuz tinha como companheira Astarte, a rainha do céu, Istar para os acádios, Ísis para os egípcios, Afrodite para os gregos e Inanna para os sumérios. Então vocês vejam quantas imagens nós temos do menino Deus sendo segurado pela deusa sua mãe. Nós vemos então de onde surgiu essas ideias. A tríade de deuses Semíramis, Nimrod e Tamuz. Então, comumente se adorava esses 3 deuses. E quem era Semíramis? Quem era Nimrod? Você certamente já ouviu falar nas Sagradas Escrituras acerca deste homem. Lá em Gênesis está escrito a história de Nimrod, que ele foi um grande caçador. Mas os irmãos não podem pensar em caçador de animais. Eles eram um terrível caçador de homens, principalmente daqueles que adoravam o Eterno. Ele era um homem perverso e muito mau. E a Bíblia diz que ele foi o fundador da Babilônia. Ele foi quem teve a ideia de construir a Torre de Babel, quando Deus veio e confundiu as línguas para que aquela construção não continuasse. Então Nimrod era o seu filho e a mãe Semíramis alegava e espalhou a ideia de que Tamuz era a reencarnação do seu pai, Nimrod. Irmãos, então a gente vê
que a história do Natal, como ela tem sido contada por tantos anos, por milhares de anos, ela tem uma origem pagã. E a gente, como servos de Adonai, cada um de nós devemos pensar, buscar, analisar as Sagradas Escrituras e saber o que nós realmente devemos fazer. Quando eu trago para a minha casa coisas que vão refletir no paganismo, na idolatria, nós estamos trazendo para dentro das nossas casas a maldição. Nós estamos trazendo para nossa casa a idolatria. E a bênção do Eterno não pode repousar sobre o lar em que há idolatria. Nós sabemos que o símbolo da religião criada por Semíramis era o mistério da mãe com a criança no colo. Né? Então nós vemos que dali partiu a adoração, a reencarnação, a idolatria, né? A vários deuses, a vários ídolos. Então, o que acontecia antigamente em 25 de dezembro? A data de 25 de dezembro foi escolhida para celebrar o Natal de Jesus porque os romanos celebravam o Deus Sol Invictus. Então, neste dia, a conversão do Império Romano ao cristianismo, dois imperadores, Constantino e Teodósio, eles fixaram esta data para que os crentes começassem a adorar ali ao Deus menino, substituindo o Deus Invictus que ele comemorava no dia 25. Aí vocês vejam aí um homem e atrás de si o sol, que eles adoravam, o sol Invictus. Então os romanos celebravam o seu Deus no período de inverno no hemisfério norte e o seu Deus era Tammuz. Então, tudo isto vem nos levar a uma reflexão sobre como nós temos tratado essa data. O Eterno tem se agradado disto? O que nós devemos comemorar então? A Bíblia está recheada de comemorações instituídas pelo Eterno e ele dizia, será para vós estatutos perpétuos. Será para vós todos os anos, no calendário lunar, que é o calendário bíblico, por onde os patriarcas foram regidos, cumpriram as ordenanças do Eterno, seguindo este calendário, e não o solar, que foi instituído pelo rei Gregório, né? Pelo Papa Gregório, aliás, e nós seguimos até hoje, calendário solar. Mas a Bíblia diz que existe o Shabat. Todo o 7º dia da semana existe uma festa que Adonai reservou para que nós guardássemos, para que neste dia nós o cultuássemos. E esse dia fosse específico, reservado para ele. Existe a festa do Pessa, que é a Páscoa bíblica. O Senhor instituiu como ordenança perpétua. Existe o Shavuot, existe o Sukkot e outras festas que nós devemos nos ater, que não existe paganismo, né? que não existe influências de outras civilizações que não conhecem a Terra. Então que Deus abençoe a cada um de nós e que as nossas vidas e as nossas ações sejam regidas pelas ordenanças do Eterno. Amém? Que Deus abençoe a todos. Shalom.